Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma mesa de apresentação, tá? Do sétimo seminário de metodologia da pesquisa em linguagem e literatura. Hoje nós contamos com a apresentação de mais dois mestrandos. Vamos colocar aqui, apresentar seus trabalhos. Mestrando Francisco Gaspar Rodrigues da Silva, sob o título de História das Mentalidades como Método de Análise Literária, sob a orientação do professor Dr. Lajose Silva. Temos o mestrando Mike Santos de Oliveira, sob o título do trabalho A Erotização do Poema, um caminho possível para análise literária, sob a orientação do professor Dr. Saturnino José Valadares. Com a participação da nossa convidada, a nossa debatedora, mediadora, professora doutora Elis Regina Fernandes Alves. Ela possui graduação em Letras, Língua Inglesa e Língua Portuguesa pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, mestrado em Letras pela mesma universidade, em 2007, e doutorado em Letras pela Unesp, São José do Rio Preto, em 2018. A professora adjunta da Universidade Federal do Amazonas, no curso de Letras, Língua e Literatura Portuguesa e Inglesa, no IEAA, Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente, na cidade de Umai. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura de língua inglesa, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura pós-colonial, feminismo, escravidão, memória. Leciona as disciplinas das literaturas inglesa e norte-americana, língua inglesa, TCC e estágio. Atualmente é coordenadora do curso de Letras Língua Inglesa e Portuguesa do IEA UFAM. É a mais nova professora ingressante no PPGL UFAM. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada por atender ao nosso convite. Então, nós vamos começar agora com a apresentação do mestrando Francisco Gaspar. Pode tentar projetar aí. Então, o título do capítulo ficou mais ou menos esse aí, né? Mentalidade para Estudos Literários. E aí eu resolvi começar a minha apresentação falando do porquê que eu segui essa ideia, né? Sempre quando a gente vai iniciar uma aula para falar sobre literatura, a gente acaba sempre citando a história, né? Não tem como você ensinar literatura sem saber um pouco de história, sem situar aquele momento literário, sem falar das influências históricas que estão presentes na obra literária, né? Mesmo quando a gente não consegue, aliás, quando a obra literária não fala de história, da história, ou ressalta o meio histórico, o autor, né, o escritor, ele está dentro daquele momento histórico, então ele está sendo influenciado também pela história. E aí surge a história das mentalidades, sugestão da professora Cássia, né, durante as aulas de metodologia, que eu buscasse a história das mentalidades, entender um pouco sobre isso, para que esse domínio da história, né, sobre as influências das ideias que são persistentes, das ideias que vão continuando durante ditando comportamentos, ditando sensibilidade social, né, digamos assim, da coletividade. Esses comportamentos coletivos vão sendo ditados por algumas ideias que são permanentes na história e que vão gerar as revoluções, vão gerar as mudanças, vão gerar quase todo tipo de comportamento coletivo vem dessas ideias. Um exemplo é a questão dos horários que começavam com a questão dos sinos da igreja, né? Os horários eram ligados aos sinos da igreja por causa das horas, né? O sino bate tantas horas e assim por diante. Então, esse comportamento de mudança de dia a dia era coletivo em torno desse sino da igreja aí. E aí, então, a história das mentalidades ela vem colaborar justamente com essa questão de comportamento coletivo. A relação do contexto social e a obra literária aí que eu queria ressaltar, por isso essa era uma das minhas inquietações. Mas o que é realmente história de mentalidade, né? A história das mentalidades explica que existem ideias-força que ficam inertes nas mentes da sociedade. Estas são resquícios de ideologias ou pensamentos dos seres sociais. Depois se encontra num grande eco coletivo diante dos fatos sociais e econômicos com o passar dos anos. Esse é um trecho retirado do
do próprio artigo, né, que eu enviei para a professora. Minha ideia sintética do que é a história das mentalidades, bem sintética mesmo, mas é basicamente isso. Então, são comportamentos coletivos, né, que surgem a partir de certas ideias, né. A gente está vendo na sociedade aí uma retomada de um conservadorismo, de um obscurantismo, né, diante da ciência, de tudo isso, e é basicamente, se a gente for pensar, são isso, são ideias forças que vêm persistem em certos ramos da sociedade, e a gente continua tendo esse tipo de situação, né? Um exemplo só, né? Não estou falando que é o caso da minha obra, nem nada disso. Eu tinha feito, durante o processo da escrita do artigo, um organograma, né? Mas aí a professora Cássia achou melhor eu separar dessa forma. Então, a ideia do meu método com História das Mentalidades e Literatura é basicamente associar. Primeiro de tudo, começa com a escolha do objeto. O objeto adequado ao campo de pesquisa histórica, que tem uma amplitude histórica do objeto. Eu citei... Então, a ideia da questão, citei a questão do Antônio Cândido, né, quando eu falei de que mesmo quando a obra não cita partes históricas, o autor está inserido dentro do meio histórico, mas nesse caso, essa parte, esse viés que o Antônio Cândido explica, eu preferi não utilizar, né? Porque quando a gente escolhe um objeto que é dessa forma, a dificuldade de fazer uma pesquisa histórica vai ser absurda e talvez você entre até num campo de inferências que nem existam, né? Com relação à obra. Então, aí a segunda parte é a análise dos aspectos internos, leitura de pesquisador, né? A professora Cássia ressaltou muito isso, que existe diferença em diferentes leituras, né? Onde e em quais teorias aportam-se o objeto, né? Aprofundamento teórico em sociologia, nova história das mentalidades e áreas afins, para que a gente possa compreender como esse objeto está inserido na história, como esse objeto foi influenciado, né? Tentando pensar aí essas ideias forças dentro do objeto literário, né? E aí a terceira parte seria uma releitura do objeto e fazer pontos cruzados entre história, sociologia e literatura e, finalmente, né, obviamente, alcançar o objetivo, que é fazer essa análise aprofundada, né, de subtemas do objeto. Bom, basicamente é isso. Obrigada. Estão me ouvindo? Bom dia. Meu nome é Mike, sou orientado pelo professor Saturnino. Como já foi falado, eu vou apresentar o que acredito ser o método da minha pesquisa, né, durante esse já 1 ano no programa. Queria agradecer à professora Elis Regina pelo tempo dela, ao pessoal da banca, aos meus colegas que estão organizando o evento e todo mundo que está assistindo. Então, eu vou começar já. O tema do meu trabalho é a erotização do poema, uma proposta de leitura. Então, como eu cheguei nesse ponto da pesquisa, a minha pesquisa ela é um pouco diferente da dos meus colegas, então eu fiquei um pouco sem parâmetro do que perguntar para eles, e aí quando chegava com o meu orientador, ele falava: Mike, o método está aí. O método está aí, eu não conseguia discernir o que era o método já no meu projeto. Então, aí, por sugestão da professora Cássia, ela falava: Mike, você tem que ler as outras dissertações de outros programas. O próprio programa tem no acervo tem uma pesquisa sobre erotismo com o professor Gabriel, e o que eu encontrei de comum lá foram 2 livros, 2 autores, que foi o Jorge Bataille e o Otávio Paz. Por mais que mudasse a metodologia de todas as pesquisas, essas 2 leituras sempre estavam lá, sempre estavam sendo citadas, e as nomenclaturas que esses livros trazem, elas sempre eram abordadas. Então, foi a partir disso, desse pensamento dessa coletividade de informações e nomenclaturas, que eu cheguei a esse método, né? Para espelhar esse método para vocês. E por mais que existam as outras leituras, eu acredito que essas sejam as 2 iniciais
quando se pensa em fazer uma pesquisa sobre erotismo. E aí o Jorge Bataille, ele vai falar já na introdução do livro dele, que do erotismo é possível dizer que ele é a aprovação da vida até na morte. E aí ele está falando aqui que nem a morte ela é capaz de superar a vida, porque a partir da morte vão surgir novos seres, novas vidas, e aí ele vai falar muito sobre isso lá na frente, quando for explicar sobre erotismo sagrado, ele vai citar lá os sacrifícios, né, que a partir do sacrifício, a partir da morte de um ser, surgem outros, a partir da morte dos próprios seres humanos vão surgir fungos, vão surgir uma química toda vai ser feita para que surjam novos seres. Não é porque aquela vida foi interrompida que a vida parou. Então, é basicamente essa ideia do Jorge Bataille, e aí ele vai buscar lá na partogênese também, falando sobre as plantas e os seres assexuados, que ele vai falar, por mais que ele dê um novo ser, esse novo ser não é o antigo ser. Por mais que ele carregue genética, por mais que ele carregue características do ser anterior, ele não é o antigo ser, ele é um novo ser. E aí ele continua falando também que o erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem. Nós nos enganamos a seu respeito, porque ele busca incessantemente fora um objeto de desejo, mas esse objeto responde à interioridade do desejo. A escolha de um objeto sempre depende dos gostos pessoais do sujeito. O que está em jogo é um aspecto inapreensível, que se não tivesse uma repercussão em nosso ser interior, talvez não suscitasse a preferência. Aqui ele está falando basicamente de desejo, ele está falando que o Otávio vai recuperar também essa ideia que a gente procura fora o que falta na gente. E aí ele vai falar isso de várias características afetivas, ele vai falar também de características físicas, ele vai falar de características sociais. Por mais que você busque fora uma outra coisa, um outro ser, um outro corpo, uma outra afetividade, sempre vai ser a da sua interioridade, o que falta em sua interioridade, e alguma coisa como o mito do andrógeno também, que eu vou recuperar já, quando a gente for falar das obras especificamente. Já do Otávio Paz, eu separei a citação que o erotismo é exclusivamente humano, é sexualidade socializada e transfigurada pela imaginação e vontade dos homens. A primeira coisa que diferencia o erotismo da sexualidade é a infinita variedade de formas em que se manifesta em todas as épocas e em todas as terras. Ele vai falar aqui ele vai falar que essa atividade erótica é só os seres humanos que fazem do sexo uma atividade erótica. E aí ele fala isso porque quando a gente pensa em sexo, qual a finalidade do sexo? Reproduzir. Os animais fazem isso, mas só os seres humanos desviam essa atividade da sua função natural. Então ele vai falar só os seres humanos fazem do sexo uma atividade erótica. E aí a professora, eu cito a professora Maria Socorro do Pinheiro, que ela é doutora pela Universidade da Paraíba, ela é doutora em interculturalidades, e aí ela montou meio que um manual assim, para a gente, alguns motivos para se estudar poesia erótica, e aí ela vai botar, desculpa, ela vai numerar alguns motivos para se estudar a poesia erótica. E aí ela vai começar esses motivos falando do campo interpretativo mais abrangente. Como eu falei para vocês, quando a professora falou em método comigo, eu fiquei sem parâmetro do que eu ia fazer, porque as minhas pesquisas elas não passam pelos estudos culturais, ela não passa pela intertextualidade, ela não passa pela residualidade, então eu não tinha um parâmetro. Então, quando a professora aqui, Maria do Socorro Pinheiro, fala
campo abrangente interpretativo é ele sendo a gente olhar o objeto literário como mais uma possibilidade, botar esse óculos, botar essa lente do erotismo sobre o objeto literário. E aí o segundo que ela vai falar é que o tema do erotismo ele vai dialogar com algumas outras áreas, como a psicologia, a mitologia, a filosofia e a religião. E aí que esse tema também ele vai discutir temas importantes como corpo, alma, sexualidade e desejo. E aí o quarto motivo que ela fala é abrir estudos para as fronteiras que existem entre poesia e erotismo. Então, como tanto a poesia e o erotismo, eles são atividades que se desviam da sua função natural, que eu vou explicar já sobre esse desvio. Então, esse desvio, ela diz que abre uma porta para estudos aí, que essas finalidades, como vão ser desviadas, abre uma porta para se estudar. E aqui são as 3 obras básicas, assim. Óbvio que hoje, numa etapa mais avançada da minha dissertação, surgiram mais livros, surgiram mais teoria, mas eu acredito que quando o objetivo desse seminário aqui é alguém que pense nesse tema, que queira pesquisar, e aí eu acho imprescindível que eles comecem por essas leituras, por mais que a dissertação deles no futuro vá tomar outro rumo, eles precisam ter essas ideias básicas. Óbvio que aqui eu não vou contemplar todo o tema, e eu acho que nem é essa a ideia. Então, a dupla chama Amor e Erotismo, que é o ensaio crítico do Otávio Paz, do mexicano Otávio Paz. É o livro, ele vai fornecer para a gente uma história social e literária do amor e do erotismo, comparando as manifestações modernas com as das épocas anteriores, observando a relação especial entre erotismo e poesia. E aí ele vai falar, primeiramente, do amor e das práticas religiosas, ele vai falar lá do vassalo, ele vai falar do erotismo nessa figura seta, como o erotismo, o amor designado ou orientado ao sagrado. E depois ele parte para as ideias de libertino, aí ele vai falar lá da ilha de Lesbos, ele vai falar de como que era feito, como que funcionava o erotismo, o amor, a quem ele era designado. E ele vai falar também sobre os mitos de Psique, de Eros e Psique. E aí ele lá no final do texto que eu mandei para a professora Elis Regina, ele vai falar sobre exclusividade, né? Ele vai falar sobre o amor orientado a uma única pessoa. Ele vai falar também sobre obstáculo e transgressão. O obstáculo seria o que impede socialmente dessa atividade erótica acontecer, ou de questões biológicas, ou de questões religiosas, de questões morais, todos esses vão entrar dentro do obstáculo, que Jorge Bataille vai nomear como interdito, mas é a mesma ideia. E a transgressão seriam as barreiras que se ultrapassam, para conseguir essa atividade, enquanto o obstáculo vai estar aqui, a transgressão a gente vai passar para conseguir a atividade erótica. Ele vai falar também de domínio e servidão dentro do erotismo e do amor, fatalidade e liberdade, e ele vai falar que uma fatalidade e liberdade, ele vai encarar o amor, também vai falar sobre ele começa esse ensaio falando sobre algumas afinidades entre poesia e erotismo. Aquilo que mostra o poema não vemos com os nossos olhos de matéria, e sim com o do espírito. E aí é um outro parágrafo que eu ponho também no texto que eu enviei para a professora, é que tanto a poesia quanto o erotismo são regidos pela imaginação, é o que potencializa e transgride o sexo em cerimônia e rito, e a linguagem em ritmo e metáfora. A imagem que é transmitida pelo poema é a junção de realidades contrárias, e a rima é o acasalamento dos sons. Outras citações são: a poesia conduz ao mesmo ponto como cada forma de erotismo, conduz à indistinção, à fusão dos objetos distintos. Ela nos conduz à eternidade, à morte, e pela morte à continuidade. A poesia é o mar que se evade com o sol da tarde.
E o Paz complementa falando: a relação entre erotismo e poesia é tal que se pode dizer que o primeiro é uma poética corporal e a segunda uma erótica verbal. Enquanto ele vai falar que as junções dos sons, todas as metáforas, todas as figuras de linguagem, como se coloca cada palavra, como se quebra cada verso, ele vai falar que isso é uma atividade erótica com as palavras e a atividade erótica como uma poética corporal, como tudo se funde, como se funde, e as duas vão se desviar de suas funções naturais. A palavra como função natural, a função natural da palavra é comunicar. Então, quando ela se desvia para combinar com outros verbos, para combinar com outra palavra, para dar ritmo ao verso, então ela está se desviando da sua função natural, que é a comunicação. E o erotismo é a mesma coisa. O sexo, que a finalidade dele é a procriação. Então, quando se desvia, quando se faz sexo, e não tem esse intuito de procriar, você está se desviando de suas funções naturais. E é a partir desse desvio que ele coloca o pensamento dele. E junta, né, o erotismo e poesia, e por aí vai. O banquete, assim, o banquete, o Otávio, ele cita no ensaio dele. Mas eu quis botar ele aqui porque eu acho interessante esses dois discursos, tanto do Aristófanes quanto do Sócrates, porque eu uso bastante e eu acho bem legal. Extrema importância que eles estejam nessas leituras iniciais sobre erotismo. Ele vai falar aqui sobre o mito do andrógeno, que no início eram seres dos dois sexos, né? E só que com o tempo os deuses se sentiram intimidados com a postura dos andrógenos perante a eles, então eles se sentiram ameaçados e, como castigo, os deuses decidiram separá-los, né? Então, esses seres, eles teriam a missão deles, eles passariam a vida à procura da sua outra metade. É basicamente isso que o mito do andrógeno vai falar e o Aristófanes vai discursar sobre, né? O banquete, estarão todos lá discutindo sobre o amor. E aí Sócrates vai falar sobre o amor como uma peregrinação. Ele vai falar que primeiro se ama uma pessoa só, segundo se amam todas as pessoas, e depois que você passa por essas duas etapas, você chega no amor próprio. E aí ele vai discorrer basicamente sobre isso. E eu chego na teoria principal do método, que é o erotismo do Georges Bataille. O Georges Bataille, quando escreveu esse livro, ele escreveu tentando contemplar o que a ciência não conseguiu. Ele falava que queria buscar estudos que contemplassem, que unissem tanto a ciência quanto a vida interior do homem. E aí ele vai trabalhar com essas nomenclaturas, com esses conceitos de continuidade e descontinuidade. Ele vai encarar o ser humano como descontínuo, e aí surge aquela ideia lá da planta, que ela, por mais que ela dê um novo fruto, dê uma nova planta, ela nunca vai ser. Nós nascemos e morremos sós. Por mais que tenhamos filhos, esse novo ser, ele não é a gente, somos seres isolados. E ele vai falar que a busca interior do homem é tentar buscar essa continuidade. O erotismo, ele é uma passagem para. E aí ele vai citar três tipos de erotismo: o erotismo dos corpos, né, que tem o seu ato no sexo; o erotismo dos corações, que são os afetos; e o erotismo sagrado, que recupera aquela ideia que eu já falei lá no início, do sacrifício, né? Ele vai falar muito sobre religião aí, e os sacrifícios de algumas religiões que matam, e aí surgir um novo ser, né? Ritos que a morte seja encarada.
Ele vai falar também sobre interdição e transgressão, que é a mesma ideia lá do Otávio, né, de obstáculo e transgressão, que ele usa também. A interdição, ele vai falar aqui que a igreja botou tudo o que poderia ser passagem para o erotismo, ela botou como interdição. Então, algumas interdições culturais, algumas interdições sociais, e ele vai falar sobre a transgressão como essa barreira quebrada para chegar ao erotismo. Um livro também que não está na apresentação, que não está no texto, mas é um livro que eu li recentemente e que ele está me ajudando bastante, é A Ética do Amor Livre, da Janet Hart e da Lucy Easton, que elas vão falar sobre algumas minorias, sobre o amor gay, sobre o amor lésbico, o amor trans, de seres assexuais também, de pessoas assexuais. Então, enquanto o Otávio Paz ele me dá essa relação de exclusividade, quando eu particularmente, quando leio Otávio, eu sinto muito a monogamia ali, ele falando de monogamia, de certa forma, implícita, e aí o Ética do Amor Livre ele me dá uma outra visão, né? Uma visão poliamorosa, e ela vai falar aqui, ó, eu vou botar... ela descreve o livro dela como um manual, ela fala assim, ó, pegue para você o que serve para você, e não é tudo que está aqui que vai servir para você. Então, esse livro ele é bastante interessante e eu queria muito citar ele, porque eu sei que isso aqui vai ficar gravado e seria uma leitura interessante para quem pudesse ver isso e interessasse pelo tema. E é isso, obrigado. E vamos abrir para a discussão, as considerações da professora Elis Regina. Professora Elis. Bom dia a todos novamente. Queria agradecer o convite da professora Cássia para participar dessa mesa debatedora. É minha primeira atividade no mestrado, né? Eu acabei de ser credenciada e eu fico bem feliz de estar começando essa nova etapa da minha vida acadêmica, né? E queria parabenizar o Mike e o Francisco, em primeiro lugar, por estarem continuando esse mestrado no meio de uma pandemia de maneira remota, de maneira online, e a gente sabe que é bastante complexa a participação dessa maneira, ainda mais considerando que estamos no Amazonas, que temos problemas sérios de internet e que nosso estado passa por um momento calamitoso mesmo dentro dessa situação de pandemia, né? Mas vocês continuam. É só a educação mesmo que vai mudar os rumos aí da nossa vida e, quem sabe, do Brasil mais adiante. Espero que isso não demore muito. Eu queria primeiro fazer considerações sobre os dois trabalhos, né, que são trabalhos bem distintos. Isso torna essa mesa bem interessante, porque, embora distintos, há possibilidades de diálogos, né, porque, como o Francisco pontuou na apresentação dele, é muito difícil dissociar história de qualquer objeto literário, né? Quer seja pela própria referência direta à história, ou quer seja pelo contexto de produção que fica impossível de ser dissociado, né? Então, embora o trabalho do Mike se volte mais especificamente para a composição do objeto literário em si, e não as suas relações históricas, é impossível não perpassar pela história da sexualidade, pela história do erotismo, como ele pontuou na apresentação inicial dele, né? Então, eu tenho dois trabalhos em que o primeiro apresentado, que foi o do Francisco, faz uma referência à história das mentalidades, não é? E aí o seu referencial teórico pode ser muito mais amplo, porque tudo vai depender de qual é o enfoque dado à obra literária que você está analisando. Eu vi que o Francisco trabalha com duas obras, que é A Morte do Caixeiro Viajante, que eu gosto muitíssimo, do Arthur Miller, e A Moratória, do Jorge Andrade, que eu conheço menos, porque eu trabalho mais com a literatura de língua inglesa, né? Então, o Francisco tem uma possibilidade grande de autores com os quais ele pode trabalhar, porque se ele está falando de história das mentalidades, tudo vai depender das obras, e no caso dessas duas obras, eu percebi que você foca muito em certos desdobramentos dados pela crise de 29 a esses protagonistas masculinos, né?
E aí o trabalho do Mike já se volta para a erotização, né, como uma possibilidade de método, e a erotização, ela fica um pouco mais fechada em termos teóricos, porque, como você citou, os seus autores principais, não tem como fugir do Otávio Paz, não tem como fugir do Bataille, e você bem pontuou essa última obra literária, eu achei bem interessante a ética do amor livre, considerando que você trabalha com um autor, ao que me pareceu, que tematiza o homerotismo, né, nos seus poemas. Então, eu acho bem legal fazer essa contextualização, porque o Bataille e o Paz trabalharam com a ideia de erotização de um modo mais amplo, mais genérico, e você vai, então, aproveitar essa última obra, A Ética do Amor Livre, para dar um enfoque mais direto ao autor com o qual você trabalha. Bom, em relação, eu vou falar primeiro na ordem, já que o Francisco apresentou primeiro, né? Eu tinha algumas, não são perguntas, viu, Francisco? São algumas considerações para a gente conversar e debater. O Francisco trabalha com história das mentalidades e é exatamente o enfoque que eu trabalho em quase todas as minhas análises literárias. Eu trabalho muito com literatura e sociedade, né? Então, eu vejo muito a obra literária por um viés social, por um viés histórico. Eu trabalho muito com pós-colonialismo, como eu fui apresentada no início. Eu trabalho muito com o feminismo, e não tem como dissociar feminismo de história, é impossível, né? Trabalho com memória da escravidão, e aí também a gente se volta para a história desde sempre, e as histórias das mentalidades. Então, nesse sentido, e você trabalha com duas obras muito interessantes que dá para fazer um diálogo muito legal, né? Que é A Morte do Caixeiro Viajante, junto com uma obra da literatura brasileira do Jorge Andrade, que dá para fazer um paralelo bem interessante com esses dois personagens que sofrem problemas econômicos, digamos assim, que afetam a sua masculinidade como patriarcas, né? Das suas famílias. Bom, eu queria que a gente discutisse, e aí não precisa ser só o Francisco, se outras pessoas quiserem dialogar juntos, que eu acho que é o objetivo dessa mesa, né? Como que, muitas vezes, o pesquisador de literatura deve agir para ele não ignorar o contexto histórico, social, político de uma obra, de modo a não analisar essa obra sob o julgo das mentalidades atuais. E aí eu cito um exemplo. Colocar o Shakespeare, por exemplo, no banco dos réus, por ele ser machista. E ele era mesmo um tanto machista, mas era impossível para um homem de sua época, de 1600, não ser machista. Porque toda a sociedade se baseava numa história patriarcal muito forte, e a gente não pode analisar os seus personagens, a criação das suas obras, com o olhar feminista de hoje. Claro que a gente pode criticar e pode trazer isso à tona, mas a gente não pode colocar o Shakespeare no banco dos réus, porque a gente não pode esquecer do seu contexto, da sua mentalidade histórica de época, né? E, ao mesmo tempo, como evitar... Então, assim, não podemos esquecer do contexto de produção, não podemos esquecer da história de mentalidades da época, porque senão a gente desvia essa obra literária e acaba analisando ela sob um viés moderno né, e realmente o Shakespeare modernamente é super machista. Mas, ao mesmo tempo, como evitar que a análise de uma obra literária não se enverede somente pelo olhar histórico, somente pelo olhar sociológico, e a gente esqueça o teor literário, o teor narrativo, o teor lírico, né? Como o próprio Francisco apontou no texto, a fuga da literatura, que o Jonathan Kuller critica, né? Em análises de literatura e sociedade, a gente, às vezes, tende, e isso é um problema das teorias sociológicas de literatura, a gente tende a verificar só os aspectos sociais, políticos, e às vezes esquece, deixa de lado a figuração dos personagens, por exemplo, ou a configuração lírica, se for um poema. E aí, então, eu queria perguntar para o Francisco, como que você está fazendo para balancear essas duas coisas nas obras que você vai analisar, né? Levar em consideração a mentalidade, a história das mentalidades, mas não perder de vista o foco literário em si da obra. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, professora. Bom, eu esqueci de dizer uma coisa no final da apresentação.
e é agora relevante para que a gente continue, já que a sua pergunta foi sobre isso. O professor Lajose desconsiderou esse método, ele foi retirado da minha dissertação, e aí, mas assim, não deixou de me influenciar, né? No final, eu fiz muita leitura sobre isso, e então essa questão sociológica ainda permanece, né? Muito mais pelo viés da análise das masculinidades, da virilidade, do patriarcado mesmo, e do paternalismo, da paternidade tanto do Loman quanto do seu Kim, né, o seu Joaquim, que é do Moratória. E aí, essa análise, ela tem sido mais focada na questão de como esses personagens trabalham essa masculinidade, na questão da paternidade, com relação à masculinidade mais, no geral, paternidade com os filhos e a virilidade com relação a ele e outros personagens que estão ali dentro desse contexto. E, lógico, a história das mentalidades, ela influencia, sim. Não tem como a gente não... Depois de você ler a história das mentalidades, você não tem como não ver na obra, nas obras que você lê, a questão da influência dos pensamentos, né, dos comportamentos coletivos. Mas, assim, eu estou tentando... até porque o professor Lajose, ele é muito focado na questão da obra, então não tenho muito como fugir disso, né? E esse foi uma das coisas que a gente mais se preocupou em estabelecer, de que a obra literária, ela precisa ser ressaltada. A gente, quando eu digo a gente, enquanto turma de metodologia, né? A professora falava muito isso, que a gente devia analisar as obras, mas devia também, aliás, usar as outras teorias, mas que essas teorias não poderiam se tornar a nossa dissertação, elas teriam que ser um aporte, um suporte, né, para a análise literária mesmo, para a obra ser ressaltada na riqueza que ela representa. Então, a ideia, como a senhora falou, é ressaltar personagens, ressaltar a história da obra literária, né? A narração, o diálogo, o quanto esse diálogo é riquíssimo, né? Tanto no Miller quanto no Andrade são diálogos riquíssimos, assim, porque são duas peças teatrais que não têm, eles não seguem muito aquela questão o clímax não é tão exacerbado, não é trágico, né? Não segue a tragédia tradicional. São diálogos que beiram o natural, beiram a verossimilhança, aquele diálogo de confronto, né? De revelações e de dor psicológica, dor emocional, né? Outro dia eu estava assistindo a estreia da Fernanda Montenegro, foi com essa peça, Moratória, e eu fiquei só eu assisti ela fazendo uma interpretação e eu fiquei imaginando só o quanto deve ter sido incrível, assim, né? Ela interpretar a Lucília, né? Porque a Lucília é uma personagem à frente do tempo, ela é vanguardista, né? É uma mulher que quer ser independente em 1929, que responde ao pai, que confronta, que tem mais atitude até mesmo que o pai e o irmão, né? Então são personagens assim riquíssimos e que você precisa ressaltar a qualidade da escrita, né, dos dois dramaturgos, né? E aí a gente tem também já na Mostra do Cachoeiro Viajante, a gente tem mais personagens masculinos, né? Não tem nenhum feminino, mas assim, são personagens riquíssimos também. O próprio Biff, né? Que é o primogênito do Willy Loman, é um personagem extremamente profundo, é um cara que quer viver a sua vida sem diferente do pai, né? Ele quer sair dessa sombra do pai. Esse é o grande conflito da obra. Na verdade, não, acho que não tem uma resposta para isso. Acho que é um diálogo mesmo, né? Eu acho que as suas duas obras, elas, como você mencionou, elas fazem um diálogo. É muito possível criar um diálogo entre os protagonistas, né? E as famílias. E eu acho que é muito difícil nas duas obras que você está analisando não recair só na análise do personagem protagonista, masculino, patriarcal, porque você vai fazer isso, e me parece que é o foco, né, verificar como esses homens se constituem derrocados dentro da família, mas tudo isso envolvido por questões sociais muito prementes, que fazem com que esses homens percam poder econômico e
e isso se desdobra na perda do poder familiar mesmo, né? Na perda digamos assim, da posição de patriarca provedor da família. Né? Os dois são muito focados, né? São bem narcisistas, são bem pensam bastante nessa questão da posição social. O Loma é muito mais pela questão, por ele ser um vendedor, ele quer ser a aparência em pessoa, né? Isso. Ele quer vender essa imagem de que ele é bem sucedido, de que ele é um cara influente. E o Joaquim é um patriarca mesmo, né? Bem raiz mesmo do Brasil. Dono de cafezal, a família dele foi a que fundou cidades, ele quer ser ele ainda se acha o dono de tudo, né? Bem característico. E aí, historicamente, não vai ter como você não mencionar a crise de 29, como ela afeta, né, esses personagens em suas composições familiares, porque ela faz com que esses personagens percam poder, né, percam dinheiro, percam a sua posição e se desintegre como heróis modernos, né, porque não é a tragédia mesmo tradicional, como você mencionou. Eles são heróis modernos, de tragédias modernas, que mostram a derrocada do homem, não mais somente pela morte, embora a morte aconteça, mas ela não é a tragédia tradicional, né? Ela é uma tragédia que mostra a derrocada de homens por forças sociais. Então aí é muito legal, porque embora a história das mentalidades, por mais que ela não seja mais o seu objeto de foco principal, ela vai continuar existindo, né? Porque não vai ter como você dissociar esses personagens de seus contextos econômicos e históricos, né? De crises sociais. A morte aí não marca o fim, né, de uma vida só. No caso do Cacheiro, dá um spoiler, né, para quem for querer ler, marca uma saída econômica também. Para mostrar a libertação da família, né? Exatamente. Então não é mesmo a tragédia tradicional. Achei que seu trabalho dá um trabalho bem interessante, Francisco. Muito boa ideia de comparar essas duas peças de teatro, que são grandiosas, são muito boas. Eu conheço mais A Morte do Cacheiro. Posso falar uma coisinha? Pode, Mike. Posso? Deixa eu ligar. Ela, só falando sobre essas saídas, de não ficar estagnado só no contexto histórico, me veio na mente agora um poema do Federico Garcia Lorca, que ele é considerado como versos homofóbicos, né? Ele compara gays a pedófilos, ele utiliza termos pejorativos para se tratar da homossexualidade, e aí ele vai falar também, e como estudioso de literatura em língua espanhola, muitos falam que ele era gay, mas se a gente for analisar o contexto histórico, que era um contexto ditatorial, era um contexto que as próprias leis tinha a chamada lei dos vadios, né, que classificava a homossexualidade como delito. Então a gente tem que analisar esse contexto, não dizer, não julgar, mas não colocar o autor também como fruto do seu tempo e jogar para análises, para pensamentos contemporâneos. Que bom que a gente não vive mais com esse tipo de lei, que bom que a gente não... que os pensamentos evoluíram, né? Temos muito que evoluir, mas dar esse olhar futuro até para não repetir a história e tudo mais. Assim, seria uma saída se eu estivesse analisando para não ficar preso no contexto histórico. Era só isso. Uhum. Não, preso, tá longe de estar preso aquele, né? Mas até porque, como eu falei, né, foi retirado, o professor ele achou que eu ia afirmar meio que o óbvio e aí preferiu retirar. Mas a ideia é justamente não ficar preso a isso, né? A questão do contexto histórico. Falar muito dos personagens, afinal, o título da minha dissertação é Figuras Paternas em A Morte do Cacheiro Viajante, né? E a Moratória. Então, as figuras paternas precisam ser o centro da minha análise. E o Mike falou uma coisa interessante, justamente disso, de nem
nem desprezar o contexto histórico, social de produção, né, e de vivência dos próprios autores, mas também não deixar que isso seja um único foco de análise. Acho que é isso, é fazer o balanço sempre de literatura e sociedade, né? Impossível não trazer o objeto histórico e sociológico para a obra literária, é impossível mesmo. Mas ela não pode ser um único foco, já que a nossa análise é literária, né, e não histórica. Mais alguma coisa, Francisco? Mike? Não, eu não. Muito bem. Parabéns aos mestrandos, professora Elis, pelas suas colocações. Penso que sejam, né, como nós colocamos no início, enriquecedoras. Ainda mais nesse momento que estamos passando, né, no estado do Amazonas, que é conhecimento, eu arrisco dizer, do mundo inteiro, né, mas vamos adiante, né, não perdendo a esperança, né. Esperança, como aquele ditado bem popular, é a última que morre, e é mesmo. Então, eu gostaria que os mestrandos dessem uma consideração final, né? Mas eu daí ia fazer umas perguntas para o Mike. Professora, então vamos lá. Não, eu pensei que você ia ir mesmo. Queria travar um diálogo também com o trabalho do Mike. Claro, vamos lá, Mike, perdão. Eu já no passado eu já trabalhei com erotismo, sexualidade, mas não em poesia. A poesia não é a minha especialidade, eu trabalho mais com prosa, né? Mas isso me fez retomar muito as ideias do Bataille, que são impossíveis de serem trazidas em análises que tenham esse viés, né? E eu não conhecia o poeta que você analisa, Mike, o Jaime Gil de Biedma. É assim a pronúncia? Sim. E aí eu fui procurar um pouquinho, né, dos poemas dele, fui fazer uma leitura e verifiquei que ele é um inovador, né, para sua época, e embora, como você tem mencionado, em muitos momentos haja certos termos que hoje nos pareceriam meio preconceituosos, talvez, mas o contexto de produção impedia que ele falasse com outras palavras, né, mas de toda forma ele é extremamente inovador, por trazer uma temática considerada considerada quase crime, né? Se a gente for pensar na Espanha de sua época, acho que crime mesmo. Não conheço a legislação da Espanha de Franco, mas muito provavelmente crime, né? Bom, em relação ao seu trabalho, eu queria fazer uma pergunta também sobre como evitar certas confusões na hora da análise. Por exemplo, embora você tenha mencionado isso na sua apresentação, a necessidade de se diferenciar erotismo, sexualidade, você mencionou isso, o Bataille fala muito disso também, né? Mas como evitar certa confusão entre erotismo, sexualidade, pornografia numa análise poética? Porque, por exemplo, se a gente vou pegar no Brasil um poeta que é muito tradicional, muito conhecido, que é o Gregório de Matos Guerra, né? Se a gente pegar o Gregório de Matos Guerra em um poema como Pica-Flor, não é? Vocês conhecem o poema? É bem conhecido. Se Pica-Flor me chamais, Pica-Flor aceito ser. Sim. E ele tem um viés extremamente pornográfico. Embora ele tenha... e o Gregório de Matos Guerra fazia isso com muita maestria, ele usava a sua metrificação com perfeição, ele escondia no seu poema esse viés pornográfico, mas é bastante pornográfico. Ao mesmo tempo, tem um viés sexual, mas eu não vejo muito erotismo, não neste poema, mas em outros há. Então, como que um pesquisador pode evitar essa confusão? Ou não dá para evitar essa confusão? Ou ele precisa deixar claro no seu poema que tal coisa tem um viés pornográfico? E eu percebi que nos poemas do poeta que você analisa, Mike, tem alguns vieses pornográficos, mas isso é revestido de erotismo. Você vai trabalhar com isso ou você acha que no seu autor não há? Embora eu acho que há. Mas como não confundir esses termos? Erotismo, pornografia, sexualidade, sensualidade. Era isso. Começando pela consideração que a senhora fez sobre a poesia dele, né, a escrita dele em tempos de pós-Franco, falando também sobre poesia e essa coisa da prosa, e eu vou ser
A senhora deve ter percebido que a poesia dele se assemelha muito à prosa, né? Porque ele cria um personagem e esse personagem vai narrando todas as histórias. Então ele passa por esse amor único que Sócrates falava, passa por esse poliamor, né? Lá em Pandêmica Celeste ele vai falar: se você não tivesse dormido com tantos homens, você não seria uma puta desse jeito. E depois ele, com essa relação dele com a morte também, do amor próprio, né? Ou da falta desse amor próprio. Foram essas coisas assim que me levaram a trabalhar com ele no mestrado. E sobre essa diferença de sexualidade, erotismo e pornografia, eu jogaria para a roda de discussão muito o olhar que se tem do que é pornografia, do que é sexualidade, entendeu? Então, se você encara isso como pornografia, ele dizer que dorme com 200 e tantos homens, ok. Mas se você ok, uma coisa promíscua, mas se você encara isso como erotismo, como essa passagem de continuidade, né, o envolvimento dos corpos, o próprio Otávio Paz vai falar, se o amor se a beleza e o amor está em todas as pessoas, por que não podemos amar? Então, eu acho que é o olhar que você vai colocar ali. Eu acho que não é de... Não sei, não vou usar de grande valia. Mas eu acho que não é essencial colocar sempre na análise, isso aqui é pornografia. Colocar na caixinha, colocar isso aqui é erotismo. E deixar no desenrolar até porque o objeto literário, ele não esgota, né? Então, eu posso analisar e considerar isso como erotismo, mas, sei lá, o Gaspar pode considerar isso aqui como uma pornografia. Então, ele vai pelo viés da pornografia. E eu sairia assim dessa análise. Uhum. Até porque eu concordo contigo, Mike, nesse sentido, o olhar sobre o que é pornográfico é muito relativo à época. Provavelmente, em época de publicação, eu não pesquisei isso, mas em época de publicação dos poemas do seu poeta, provavelmente ele deve ter sido em algum momento considerado pornográfico, não é? Porque a história das mentalidades, agora eu volto no trabalho do Gaspar, a história das mentalidades, ela faz com que o olhar à sexualidade se modifique muito, né? Em um mundo grego, o que era muito erótico, pouco tempo depois, já no mundo cristão, já pós-Cristo, passou a ser pornográfico, não é? Então, o que era erótico para os gregos, séculos antes, milênios antes, passou milênios depois a ser considerado pornografia por causa dessa mudança nas ideologias que historicamente passamos ao longo do tempo. Eu acho que é exatamente isso. Não necessariamente dizer isso é pornografia, isso é sexualidade ou isso é erotismo, mas fazer uma análise sobre o seu olhar como, embora talvez seja necessário discernir inicialmente, o próprio Bataille menciona, olha, tem coisas, né, que são vistas como pornografia, existe a questão que é puramente sexual, existe a questão que é de sensualização, de erotização, mas deixar claro que na sua análise o seu olhar é o olhar do que é erótico, né? E aí, ao mesmo tempo que eu digo, evitar a confusão, talvez mais do que evitar a confusão, seja relacionar amor, erotismo, sexualidade, pornografia, sem que se perca a essência poética, sem que se perca aquilo que você mencionou no uso da lírica para transformar a linguagem em atividade erótica, né? Como não recair somente no levantamento de ideias eróticas, mas ir para a construção de imagens eróticas, né? E eu acho que essa tua proposta está bem clara no teu trabalho. Era isso. Obrigado. Eu acho que era isso, acho que era mais um diálogo que eu queria travar, porque eu achei que os dois trabalhos são bem interessantes. E aí eu queria ver se os autores querem falar mais. Eu queria te fazer uma pergunta, mas aí é mais curiosidade mesmo do que um questionamento a respeito do teu trabalho, tá? Curiosidade que você pode solucionar e enriquecer o conhecimento do colega rapidinho. Tu falou no final, tu falou de sacrifício, como parte do prazer, né? Uma coisa assim, foi do erotismo? Não, uma forma de erotismo. Uma forma de erotismo, né?
No caso, a abstinência e o celibato também entra nessa forma de sacrifício ou não? Então, o celibato e a abstinência, assim, depende, porque a gente vai eu não sei o conceito de celibato e abstinência. Então, por exemplo, a pessoa que não faz sexo, mas ela se masturba, ela está pensando num segundo ser. Se ela está pensando num segundo corpo, tem erotismo aí. Porque o erotismo ele vai ser classificado como a união dos corpos. Então, mesmo que esse parceiro seja imaginado, ele está praticando a ação erótica. Digamos assim, que a pessoa num afã de se tornar mais próximo, sei lá, que existe nessas ideias religiosas de se aproximar de Deus, que tem a total abstinência. Isso também seria uma forma ou tu só tá falando caso a pessoa... Só existe erotismo quando a pessoa... Não, também é abstinente, mas tem a questão da masturbação, né? O Otávio Paz, ele vai falar que o erotismo também era ele vai considerar o amor como entre, que é o que esse entre? É essa ligação, né, da gente, do ser humano, com o sagrado, ou seja, com Deus. Então, ele vai falar, ó, por exemplo, o celibato, a ação, a atividade do celibato, ela seria esse entre. Então, ela seria uma atividade erótica porque ela te conectaria, você, indivíduo, com o sagrado. Porque eu penso assim, numa questão de uma pessoa, como você falou, né? Existem pessoas abstinentes, mas que se masturbam. Ou existem pessoas que são totalmente abstinentes, porque a dor de não poder praticar o sexo, ou mesmo que seja consigo mesmo, já é uma forma de viver esse amor divino, né? É mais ou menos isso. Né? Isso mesmo. Ah, tá. Era isso. Aí eu tenho não sei se tu leu, tu falou do andrógeno, né? Tu já leu Elizabeth Badinger? Não tenho essa leitura. Pois é, ela fala coisa muito interessante sobre isso. Eu acho muito legal a explicação dela. Eu tenho o livro, depois a gente combina para eu te passar tu tirar uma cópia, alguma coisa assim. Por favor. Tá bom. Professora Elis, mais alguma colocação? Deixa eu só... Diga. Mike. Só agradecer a professora Elis pela colaboração. Eu estava muito nervoso, né? Porque fazia tempo que eu não participava de nenhuma banca, de como seria encarado isso. E eu acho que uma coisa que o meu orientador sempre fala é que a pesquisa ela é um processo solitário. Então, às vezes, a gente se sente muito só com relação ao nosso objeto, não sabe se está certo, se está no caminho certo. E ter essa colaboração, ter esse feedback de uma doutora, né, de uma pessoa renomada que tem propriedade de fala quando se fala em literatura, é muito gratificante. Então, eu queria agradecer a ela e a todo mundo que assistiu até aqui. Eu também quero fazer o mesmo agradecimento, professores, tendo o agradecimento do Mike por mim. Eu acho que eu também fazia muito tempo que eu não participava de nada. Tenho passado por problemas realmente complicados, assim, de ordem psicológica, estou fazendo terapia e tudo. E tá uma batalha terminar esse mestrado, e a questão do solitário é realmente uma coisa assim, bem complicada. Então eu agradeço realmente pelas palavras, foi bom ter esse feedback e a gente, de certa forma, está caminhando no rumo certo mesmo. Né? E obrigado, professora, pelas palavras, pela atenção. Seja bem-vindo ao PPGL. Espero que a gente ainda se esbarre muito por aí. Eu queria parabenizar os dois novamente pelo trabalho e sobre a questão da solidão na pesquisa é um fato. O mestrado não é tão solitário quanto o doutorado, não quero assustá-los, mas no doutorado a questão da solidão é mais difícil, mas eu acho que a questão da solidão está pesando muito mais, né? Por causa da pandemia, com certeza isso está tudo potencializado, porque qualquer atividade que seja feita é remota, né? A atividade remota você não está olhando para a pessoa, você não é a mesma coisa.
infelizmente, né? E muito provavelmente no doutorado de vocês não vamos torcer para que não venha outra pandemia e ninguém passe novamente por essa situação de não ir até a universidade ter um encontro com seu orientador, de não ir até a universidade e assistir à apresentação dos colegas, porque por mais solitária que seja a pesquisa, quando você tem um contato num evento, vê pessoas, conversa com pessoas, isso é minimizado, né? E divulga o seu trabalho, mostra um pouquinho, discute com as pessoas, e a sua pesquisa como tá, a minha tá assim, e mesmo que seja só para desabafar problemas, estar presencialmente com as pessoas minimiza muito isso. Então, eu acho que a pandemia potencializou tudo isso, mas vamos esperar que no doutorado de vocês, ou mesmo, quem sabe, a partir do meio ano aí, se a gente conseguir essa vacina, se o Bolsonaro não continuar impedindo a vacina de chegar até a gente, todos estejamos vacinados e prontos para nos encontrar presencialmente. E é o que eu espero para vocês e para mim também, né, começando a trabalhar aí no graduação, para que eu tenha encontros presenciais, porque nada, e não vamos deixar que isso aconteça com o ensino superior, não vamos deixar que as atividades remotas tomem conta das nossas aulas presenciais, né, porque embora todas as atividades remotas possam ser grandes aliados da sala de aula, não substitui a sala de aula. Né? Nada como ter um contato direto e ver as pessoas e ter um quadro na sua frente, isso modifica assim a nossa percepção e também de aprendizagem e a nossa percepção dessa questão da solidão que toma conta da gente durante a pesquisa. Então era isso, parabéns a vocês, sigam em frente, se precisarem de algumas bibliografias, eu não as mencionei porque tenho certeza que os orientadores têm mais do que suficiente, mas eu tenho bastante coisa que eu posso passar por e-mail para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos e boa pesquisa. Obrigado, bom dia a todo mundo. Bom dia. Queridos, eu quero agradecer a todos, professora Elis, obrigada mais uma vez, aos mestrandos, pelas excelentes apresentações, aos participantes, a colega Norma, que esteve aqui comigo também na assistência, né, na mesa. Essa é a última mesa do nosso seminário. Reiterando a palavra da professora Elis, pela conexão que temos aqui no Amazonas, pela dificuldade, sim, de internet que nós temos, né, foi, assim, um trabalho muito rico por conta de todos os esforços, né, pela situação em que passamos, por uma pandemia. Então, eu quero agradecer a todos, tá? Vou dar por encerrada, tudo bem? Vou dar por encerrada a mesa. Ok? Então, gente, um bom dia. Obrigada, professora Elis. Um grande abraço, Mike, Gaspar e a todos os participantes. Tchau, gente. Tchau. Obrigada a todos.